Meus queridos amigos e irmãos, que a Santa Paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje, graças a Deus. Mais uma vez estou passando por aqui para juntos bem dizer o nome santo do Senhor. Que Deus venha nos abençoar ricamente nesse dia de hoje. Que Deus venha aumentar a nossa fé. Que Deus venha ouvir e atender as nossas orações pela sua infinita misericórdia. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo Jesus, Jucenário Oliveira, que tem a satisfação de todos os dias estarmos juntos para que rendemos graça e glória ao nosso infinito Deus. Que Deus abençoe o teu tudo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, teu sonho e teus projetos. Que Deus venha fazer uma obra por completo na vida dos aniversariantes da semana e do mês, e que o Espírito Santo de Deus encontre graça em nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus possa vir suprir a mesa do órfão e da viúva, dos menos favorecidos, dos cansados, dos aflitos, dos enfermos e dos aprisionados. Que o anjo do Senhor encontre graça em cada um de nós e habita para sempre. Amém, queridos? Amados, nós precisamos e devemos continuar em oração. Precisamos e devemos. Nós precisamos de orar por as nossas famílias, entregar no altar do Senhor. Precisamos de orar por a nação em geral. Precisamos de orar por as autoridades. Todas as autoridades. Nós precisamos de orar para que ele seja instruído pela misericórdia de Deus, para que eles tenham atitudes que nos ajudam a vencer. Amém, queridos? Nós hoje temos conhecimento de muitas coisas que ocorrem mundo afora. Por isso eu peço aos irmãos encarecidamente que não esqueçam de orar por as autoridades, para que nós tenhamos dias melhores. Que Deus planta nos nossos corações a árvore da paz. Que a paz de Cristo, que a paz de Deus esteja todos os dias nos acompanhando e nos alimentando pela fé. Amém, queridos? Meus queridos, hoje nós estamos em uma leitura. Leitura esta que se encontra no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, no capítulo 2. Nós vamos começar lendo do versículo 8 e vamos até o versículo 14. Pela misericórdia do Senhor, eu conto com as orações dos irmãos. Eu careço muito das bênçãos de Deus. Eu peço a Deus que abençoe cada um e que me abençoe também. Que as bênçãos de Deus nos alcance e venha fazendo uma transformação de dentro para fora, para que nós possamos alcançar a excelência de Deus. Amém, querido? Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar essa passagem na sua Bíblia, está na altura do número aproximadamente 438. Quando você chegar no livro 400, quando você chegar na página 438, você está bem pertinho de 2 Reis, capítulo 2. Amém, querido? Nós vamos lermos, vamos prestar atenção. A leitura é uma leitura muito abençoada, querido. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 14. Em 2 Reis,
no capítulo 2, no versículo 8, começa narrando a história de 2 homens. Esses 2 homens, ele andava no caminho do Senhor. Um deles, chamado Eliseu, e o outro chamado Elias. Perdoa, irmão. Um chamado Eliseu, o outro chamado Elias. Ele andava no caminho do Senhor, mas era irmãos em Cristo Jesus, praticamente inseparável. Amém, querido? Confiava um no outro, até que então eles andavam em um só propósito, em uma só fé. Eu gostaria que Deus te encorajasse para você ir até 2 Reis, capítulo 2, e lesse todo o capítulo 2, para você ver que bênção de Deus é essa passagem na Bíblia. Vamos à leitura pela misericórdia do Senhor. Amém, amados? Vamos à leitura. No versículo 8 do capítulo 2 de 2 Reis está escrito: Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos a seco. Eles iam, amados, de um lugar para outro. Eles iam em uma missão. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quiser, que eu te faço. Amém, querido? Então, que seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Amém, querido? Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me veres, não se fará. Aqui, amado, Elias, ele falou para Eliseu: Você me pediu uma coisa difícil, mas se você enxergar a hora que eu partir, você vai ter uma porção dobrada. Mas se você não enxergar a hora que eu partir, você não vai ter. Amém, querido? Aí no 11 está dizendo: Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, uma tocha de fogo, amados, para bem dizer, né? Um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um dos outros. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E te
tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixou cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. Elias passou. Amém, queridos? Amados, tamanha fé. A capa que Eliseu deixou. A capa que Elias deixou. Aqui no 13 está falando, então levantou o manto que Elias lhe deixou cair. De acordo com o que ele pediu, querido, para que Elias lhe desse, tocasse nele, vamos dizer assim, uma palavra menos complicada, que Elias ungisse ele, colocasse as mãos e desse para ele uma porção dobrada do espírito de Elias. Mas Elias falou, se você me ver quando eu separar de você, você vai ter. Se você não ver, você não vai ter. E eles andando, de repente apareceu um carro de fogo e cavalos. E aquele carro e os cavalos separaram Elias de Eliseu. E naquele mesmo instante, Elias subiu ao céu em um redemoinho. Eu não sei se você se lembra, se conhece o que é o redemoinho. Aquele vento que faz aquele túnel e sobe. Mesmo assim aconteceu com Elias e ele foi levado às alturas por aquele redemoinho. No instante que ele foi levado, a capa dele caiu. Aquela capa que ele levava, que era um tipo de um poder, caiu. Quando ele caiu, Eliseu pegou aquela capa. E quando Eliseu se viu em momento, não um momento difícil, mas que ele viu na frente do rio, quando ele estava voltando, ele clamou a Deus, meu pai, né? E com aquela capa ele tocou nas águas do Jordão, e o Jordão abriu, e Eliseu passou a seco. Amém, querido? Querido, o que eu tiro proveito nessa leitura é que Deus é Deus. E eu quero te falar, preste atenção. Deus nunca te perdeu de vista. Deus nunca te perdeu de vista e nunca vai te perder de vista. Para onde você ir, se você ir para a direita, Deus está te vendo. Se você ir para a esquerda, Deus também está te vendo. Leia, querido, 2 Reis, capítulo 2. A leitura de hoje foi começando do 8 até o 14. Que o Espírito Santo fale melhor com cada um de nós. Vamos agradecer a Deus que o tempo já passou, o tempo já se foi. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus é infinito e cuida de nós eternamente. Que a santa paz de Deus esteja com cada um de nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Amém, querido? A unção do Espírito Santo de Deus esteja com você e comigo. Até a volta de Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor.